amigos e meus irmãos, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso canal de Estudos Espíritas. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal e participe conosco todos os sábados de um estudo diferente, não é? Hoje nós vamos fazer aquele estudo que vocês já conhecem, perguntas e respostas, na sua edição número 31. Então nos chegaram aqui questões muito interessantes que vai nos fazer aprofundar um pouco mais no tema da mediunidade que estudamos aqui alguns sábados atrás, quando dissemos assim, com mediunidade não se brinca. E nós enfatizamos ali a responsabilidade no uso da mediunidade, desse potencial extraordinário de crescimento pessoal e de crescimento também da coletividade. Vejam as questões que nos chegaram. A primeira diz assim: como identificar se um espírito vem de Deus? Ora, gente, essa questão é muito importante, é abordada no Evangelho, no Livro dos Médiuns, por Kardec. Por quê? Porque sempre estamos travando contato com alguns espíritos, quer seja numa reunião mediúnica, ou as pessoas muitas vezes buscam consultas com médiuns individuais para saber como é que anda a sua vida. Essas práticas existem. Ou então travam contato com espíritos através dos sonhos e nem sempre a pessoa sabe, esse espírito vem de Deus, é um bom espírito, ele realmente está me orientando da forma correta? E aí, principalmente nas casas espíritas bem orientadas, sempre há esse crivo, esse critério nas comunicações para que nós possamos levar às pessoas essa terapêutica através da mediunidade de uma forma correta, justa e adequada, não é? Então, é muito importante essa questão que nos chegou. E no Livro dos Médiuns, Kardec diz assim: para julgarmos os espíritos assim como os homens, é necessário saber primeiro discernir os bons dos maus. Os bons espíritos só dão bons conselhos. Cabe-nos distinguir se o que eles dizem é razoável, lógico e sempre em harmonia com a mais pura moral. Então veja que Kardec é um homem de ciência e um homem que teve o cuidado de, no Livro dos Médiuns, trazer essa observação importantíssima. Se a orientação é lógica, não é? Se ela está alinhada com os bens morais, tudo isso é muito importante. E ele continua dizendo: reconhecem-se os espíritos superiores pela sua linguagem, sempre digna, nobre, isenta de trivialidades. Suas comunicações transpiram benevolência, modéstia e o mais puro moralismo. São concisas e destituídas de redundância. Então, isso tudo está no Livro dos Médiuns, são observações fundamentais para que nós não caiamos em mãos de espíritos zombeteiros e espíritos que tentam iludir as pessoas. E aqui Kardec faz esse crivo. É lógica a comunicação, está alinhada com a moral, não é cheia de redundância, ou então o espírito que se exalta, trazendo nomes de que eu fui personagem importante na história. Gente, muito cuidado. O critério sempre é muito importante. E no Evangelho ele diz assim, veja que a advertência é importantíssima: desconfiai dos espíritos que vos lisonjeiam, pois muitas vezes não tem outro fim senão subjugar-vos e reduzir-vos ao seu domínio. Afastai-vos dos que excitam vossa cobiça, alimentando vossos desejos de grandeza e de riquezas, e que vos incitam à satisfação de vãs curiosidades. Gente, é importantíssima a advertência de Kardec. Por quê? Porque eu já falei, com mediunidade não se brinca, não é? Então a mediunidade não deva prestar-se a trazer vantagens pessoais, sociais, a atender curiosidades, trivialidades do dia a dia, muito pelo contrário. A mediunidade é uma potencialidade extraordinária, porque você vai servir de intercâmbio entre o mundo físico e extrafísico, com o sentido de levar o melhor para as pessoas, de trazer orientações precisas, que visem auxiliar a jornada dos seus semelhantes e jamais
para curiosidades ou brincadeiras. Isso é coisa muito séria. E aí, como diz Kardec aqui, os espíritos zombeteiros, eles trabalham muito em cima, como também homens encarnados. Quando começam muito a lhe elogiar, lhe exaltar demais, cuidado, porque torna-se isso uma fascinação e muitas vezes a própria pessoa torna-se subjugado a essas mentes mais interesseiras e sutis. Kardec diz assim no Evangelho: os bons espíritos aconselham sempre o que há de melhor. Não deixam dúvidas, querem o bem de todos e não servem a interesses pessoais. E aí, para finalizar, fundamentalmente, uma comunicação de um espírito sério sempre há de respeitar, gente, o nosso livre-arbítrio. Jamais um espírito sério diz, vá por ali, faça isso ou faça aquilo. Esse não é um espírito sério. Por quê? Porque o livre-arbítrio precisa ser respeitado. O que é que diz Emmanuel? Ajudar, sem a pretensão de resolver, porque a decisão final deve ser da pessoa. Então Kardec diz aqui, espíritos de Deus não interferem no livre-arbítrio. Aconselham, orientam, mas deixam a decisão na mão de cada um. Então espero ter respondido, porque obviamente é um estudo muito mais profundo, mas aqui nós demos uma linha de ação para que a gente possa ter um crivo e saber examinar se um espírito realmente é de Deus. Questão número 2. O que nos fala a doutrina sobre os riscos da mediunidade? Oi, Rob, se mediunidade traz algum risco para a gente? Lógico que traz, gente. Porque qualquer potencialidade mal utilizada gera problemas para nós e gera problema aos nossos semelhantes também. Então, Kardec diz, é uma faculdade natural, tá certo? E deva ser exercida de forma segura. Riscos à saúde física e mental. Kardec, no livro dos Médiuns, nos adverte, não é? Que a mediunidade pode causar cansaço físico e também mental, especialmente quando utilizada de maneira excessiva ou sem equilíbrio. Então, gente, muitas vezes os médiuns trabalham o ano inteiro. É importante algum recesso para que possam refazer-se mental, fisicamente, que possam planejar o próximo exercício. Então, nós trazemos aqui essa observação que Kardec nos adverte no livro dos Médiuns. Pode sim, cansaço físico e mental, se utilizado de maneira excessiva ou sem equilíbrio. Isso é muito importante, porque o exercício mediúnico envolve o uso de fluidos vitais, que podem se desgastar, sim. Influência espiritual é outro risco da mediunidade colocada a serviço sem preparo e sem conhecimento. Por quê? Porque nós atraímos, gente, aquilo que vibramos. E acabamos de ver na questão anterior que nem todo espírito é de Deus, nem todo espírito vem em equilíbrio trazer suas comunicações. E aí é importantíssimo, não é, que médiuns despreparados ou moralmente desequilibrados possam sim trazer para si espíritos em baixo teor vibratório, tá certo? Mas sem o amparo da espiritualidade amiga. Porque vocês vão dizer, ora, Robson, mas reuniões de assistência, mesmo nos centros espíritas, muitos espíritos que chegam são sofredores, são espíritos em desequilíbrio, vingativos, sim, gente. Mas nós temos toda uma equipe espiritual que nos ampara, que nos assiste, e o próprio médium que serve a essas reuniões mediúnicas precisa estar com conhecimento profundo do que trabalha e também equilíbrio moral e espiritual, dentro de uma pauta ética, responsável e consciente. Risco para as crianças. Gente, criança não deva desenvolver mediunidade, educar potencial mediúnico, por enquanto não. O caráter da criança está em formação novamente na reencarnação. O seu psiquismo ainda está se reestruturando para essa existência. Nós já estudamos aqui. À medida em que o corpo físico vai se desenvolvendo, o espírito vai também expandindo as suas potencialidades. Então, nessa hora, não é momento de criança estar trabalhando com mediunidade, até porque nem maturidade para isso ainda possui, tá certo? Então, vamos evitar crianças e mediunidade a serviço. Vamos evitar. Falta de preparo moral e intelectual é como nós falamos, é outro risco, não é? O médium precisa ter
uma condição moral e espiritual. Não é que a pessoa precise ser perfeita, porque senão nenhuma casa espírita estaria funcionando, porque lá não tem espíritos perfeitos, reencarnados. Somos todos trabalhadores a serviço do bem e nos esforçando, como está no Evangelho, para vencer nossas más inclinações. Mas é preciso que haja o mínimo necessário de condições para que o médium exerça esse verdadeiro sacerdócio a serviço do bem de si e de seus semelhantes. Alguns conselhos, não é? Para que tenhamos uma prática mediúnica segura. Estudo e conhecimento, gravem aí. Vigilância moral, participação em grupos sérios e equilibrados e, sobretudo, gente, ter o preparo pessoal para exercer essa belíssima potencialidade de assistência e de crescimento. Questão 3. Quais as consequências para o médium que não coloca sua mediunidade a serviço? Gente, um irmão já colocava a frase: mediunidade não colocada a serviço é uma ferramenta que enferruja. Então veja, a doutrina sempre vai respeitar o nosso livre-arbítrio. A potencialidade mediúnica não é vinculada a religião nenhuma, não é? Óbvio que a doutrina espírita pautou esse estudo, trabalha com a mediunidade de uma forma organizada e consciente, responsável, mas as pessoas, de um modo geral, como estudamos aqui, praticamente todas têm sensibilidade para perceber o mundo extrafísico e, portanto, diz Kardec, isso é mediunidade. Mas vejam bem, e se a pessoa com esse potencial não quiser trabalhar com isso? Respeita, não é? Ela não deseja o livre-arbítrio. Porém, muitas vezes a pessoa se coloca em situação embaraçosa. Por quê? Porque passa a ter uma potencialidade mediúnica que a gente chama de ostensiva, não é? Fica vendo espíritos, ou então incorpora em qualquer lugar, o espírito se aproxima e toma mesmo, muitas vezes, a sua fonia, os seus pensamentos. Ou então a pessoa tem aquele impulso da psicografia, tem essa potencialidade já ostensiva e não tem controle. O que é que se recomenda? É estudar, é numa casa espírita séria, educar esse potencial para que no seu dia a dia não fique interferindo no seu campo social também. Então, isso é digamos assim, um agravo, não é? Uma dificuldade para as pessoas que têm uma mediunidade principalmente ostensiva e não coloca para educar-se, nem coloca a serviço do bem. Se tirar o preconceito, se aprofundar-se nesse estudo, conversando com pessoas sérias dentro da doutrina espírita, vai compreender que isso vem de Deus, gente. É uma potencialidade que alcança todas as pessoas e que o seu exercício vai exigir sempre responsabilidade, conhecimento e preparo moral de quem exerce. Então, não colocar a mediunidade a serviço traz realmente alguns transtornos, alguns desequilíbrios e pode trazer desconforto também. Por isso dizemos, procure alguém que seja sério, que conheça a mediunidade, se oriente e não tenha receio. Se coloque a serviço do bem, que os frutos virão muito bons. E finalizando, gente, veja que última questão muito importante. Quais as qualidades de um bom médium? Não é? A espiritualidade diz assim, que nós temos mediunidades extraordinárias, mas poucos médiuns extraordinários. Então, para que um médium possa trabalhar com responsabilidade, que possa colocar-se a serviço do bem, que qualidades ele deve possuir? Vamos aqui relacionar o que nos ensina os espíritos superiores. Moralidade elevada. O médium deve buscar a prática de virtudes como humildade, caridade, paciência e bondade. É uma pauta, não é? De um caminho que vai colocá-lo numa moralidade melhor. Desinteresse material. Não utilizar dessas faculdades, gente, para fins lucrativos ou egoístas. Isso é muito importante. Humildade, não é? Reconhecer que o papel do médium é apenas de intermediário, gente, e que méritos são dos espíritos a espiritualidade maior. Lembremos Chico, não é?
o nosso exemplo material da humildade. Chico dizia, eu só sou um cisco, eu nada faço, tudo é dos espíritos. Mais de 400 livros psicografados, e o que Chico fez, gente? Não quis R$1. Ele doou tudo para a caridade, porque ele disse, esses livros não são meus, são dos espíritos. Seriedade no trabalho, não é? Levar a prática com respeito, responsabilidade e principalmente, gente, comprometimento. Discernimento de bom senso, analisar as mensagens que recebe e não tomar tudo como verdade. É aquilo, será que o Espírito veio realmente de Deus? Estudo e conhecimento. Para qualquer atividade humana é fundamental conhecer daquilo que a gente pratica, não é? Confiança e fé, ter confiança em Deus e, sobretudo, nos bons espíritos, mantendo uma atitude confiante e otimista. Com as molas mechas para o serviço mediúnico, amor no coração e confiança em Deus e na espiritualidade amiga. Pureza de intenções, não é? Trabalhar mediunicamente com o objetivo de servir ao nosso próximo. E, sobretudo, gente, o que Emmanuel disse a Chico, queres ser um bom médium, Chico? Fazer uma jornada belíssima como médium? Quero, Emmanuel, o que eu preciso? Anota aí, Chico. Disciplina. Item 2, vou anotar. Disciplina. Item 3, disciplina. É isso, gente. É preciso compreender que a disciplina é caminho fundamental para o bom exercício, não só da mediunidade, como para o bem. Disciplinar-se, não é? Com preparo, com conhecimento, com horário, a participar das reuniões, não se atrasar, nem faltar sem justificativa. Tudo isso é caminho importante para qualquer médium, para qualquer pessoa que queira colocar-se a serviço do bem. Gente, espero em Deus que essas questões tenham trazido a todos vocês um melhor conhecimento, um melhor entendimento do que é a mediunidade, porque agradeço de todo o coração a quem está encaminhando essas questões para o canal. Gente, eu peço a vocês, o canal está sendo muito assistido, mas nem sempre as pessoas comentam ou então trazem suas dúvidas. Tragam para a gente fazer um estudo como esse, que é útil a tantas pessoas, não é? Peçam às pessoas que se inscrevam, não é isso, gente? Se gostaram, deixe também o seu like. Vamos divulgar bastante o nosso canal, que é o canal de todos nós. Que Deus nos ampare, nos ilumine, que vocês todos tenham uma semana muito feliz e sábado que vem aqui novamente estaremos. Paz e luz.